Vamos começar então um pouco falando sobre circuitos de corrente variável. E eu não preciso desse fone. Vão ser duas aulas que a gente vai falar disso, tá bom? Então aqui a gente vai começar com os mais simples e na próxima aula a gente faz uns mais interessantes. Primeiro, o que a gente vai estudar aqui é o circuito capacitor com resistor. Então basicamente é um capacitor que eu carreguei inicialmente e aí eu vou fechar a chave e vou conectar ele com o resistor. O que vai acontecer? Eu vou descarregar esse capacitor uma corrente elétrica através do resistor. Então a carga que estava separada no capacitor, ela vai se juntar, o capacitor vai ter os dois eletrodos neutros no final do processo. Então, como é que a gente resolve isso? Basicamente, você aplica as leis de Kirchhoff, isso vai te dar uma EDO, você resolve a EDO e calcula o que você precisa calcular no circuito. Lembrando aqui, leis de Kirchhoff, né? Então tem a das correntes e a das malhas. Aqui não tem nenhum nó, então a gente nem vai precisar da lei das malhas. A corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. A gente vai usar então só a lei das malhas, que é basicamente o somatório da diferença de potencial em todo mundo tem que dar zero. Então aqui VC mais VR é igual a zero, ou VC, a tensão no capacitor, é igual a menos a tensão no resistor. Tensão no capacitor eu posso escrever como carga sobre a capacitância, e a tensão no resistor é R vezes a corrente, que eu vou escrever como R vezes menos dQ dt. Por que tem esse sinal menos? Porque essa carga aqui que eu estou escrevendo na corrente, eu estou relacionando ela com, na verdade, essa carga aqui, que é a carga do capacitor. Então tem que ter um menos porque a corrente aumenta quando a carga do capacitor diminui, não quando a carga do capacitor aumenta. Então tem que ter um menos ali. Menos a taxa de variação da carga do capacitor é que vai dar o aumento da carga que vai estar fluindo, né, pela corrente. Então tem um menos ali. Então vai ficar a EDO reorganizada, vai ficar desse jeito aqui. Eu ainda posso separar e falar assim, ó, derivada no tempo da carga, menos 1 sobre RC vezes a função carga no tempo é igual a zero. Escrevendo de forma explícita aqui. E aí o que eu vou fazer é passo essa carga dividindo para o outro lado, e integra no tempo os dois lados da equação. Então, esse dq dt vezes dt é o diferencial dq. Então, eu posso fazer uma integral de 0 até a carga q de um lado e de 0 até t do outro. A integral do outro lado é uma constante, então vai dar simplesmente a função tempo t, e aí eu tenho essa função aqui. Então, no tempo inicial, eu vou falar que o capacitor tem uma carga inicial que é zero. Então, a integral na esquerda vai ser, na verdade, não de 0 até Q. Vai ser de Q0 até uma carga Q. Então, vai ficar ln, logaritmo natural de Q sobre Q0 é igual a menos T sobre RC. E aí eu passo uma função exponencial nesse negócio, eu fico com a função da carga no tempo. Carga no tempo é Q0 elevado a menos T sobre RC. Ou eu posso calcular também a corrente no circuito. Ou se é tensão nos componentes, então o que falta eu saber é como que é a corrente no circuito ou como que essa corrente varia no tempo. Então, para calcular a corrente, basta eu derivar a função carga, que eu já achei. E vai ficar, então, Q0 sobre RC, mesmo exponencial. Esse R sobre C tem que ter unidade de tempo, porque o argumento da exponencial não pode ter unidade, não pode ter uma dimensão. Então, isso aqui é o chamado tempo de decaimento, tempo de descarga do circuito, ou simplesmente a constante de tempo do circuito. Notem que não é o tempo de descarga do capacitor, porque ele não depende só da capacitância, ele depende da resistência que eu acoplo ao circuito. Então, é o tempo de descarga do circuito, ou constante de tempo do circuito. Eu posso também pegar um capacitor que está descarregado. Inicialmente, eu fecho a chave e ligo uma fonte nesse circuito. De novo, basta usar a lei das malhas, eu vou ficar com o epsilon, que é a força eletromotriz, é igual a VC mais VR. Escrevo quem são VC e VR em função dos dados do problema. Organizo a EDO. E aí, para resolver essa EDO aqui, eu vou fazer uma mudança de variável, que é, vou pegar a variável y e falar que é Q sobre RC menos epsilon sobre R. Ou seja, tudo que não tem a derivada no tempo aqui, eu vou chamar de y. E aí, o y ponto vai ser simplesmente Q ponto sobre RC. Então, fazendo essa substituição, eu vou deixar para vocês, enfim, a gente vai chegar numa EDO igual àquela outra. Você resolve,
acha quem que é y de t, e aí substitui de volta para achar quem que é, sabendo y de t, a gente acha quem que é o q de t. E aí a função da carga vai ser essa carga máxima no capacitor, que multiplica 1 menos a exponencial negativa que a gente achou da outra vez. Circuito indutor-resistor. Então, como é que eu vou trabalhar esse circuito aqui de início? Eu tenho uma fonte ligada, então eu tenho uma corrente fluindo nesse sistema, ou seja, eu tenho uma corrente circulando aqui no meu indutor, eu tenho um campo magnético aqui. E aí eu pego e de repente desligo o circuito. Então, quando eu desligar, a corrente não vai imediatamente para zero, porque o indutor, lembra, o indutor tende a fazer a corrente continuar circulando. Ele vai tentar fazer isso, ele vai devolver energia ao circuito para fazer isso daí. Então, de novo, para resolver isso daí, usa a lei das malhas, não tem nenhum nó, então o circuito agora quando eu fechei não tem nenhum nó. Então, a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. Eu vou usar a condição que a corrente inicial é simplesmente ε sobre R, ou seja, a tensão no indutor inicialmente é zero, ou seja, a taxa de variação da corrente começa zerada. Então, a corrente está constante e aí depois do t igual a zero ela vai começar a variar. Então, usando a lei das malhas, VL mais VR igual a zero, eu escrevo a tensão no indutor e no resistor em função dos dados do problema, no caso que é a corrente. Então, L di dt mais R vezes I igual a zero. Vou reorganizar isso daí e o que eu faço é passo a corrente para o outro lado, mesmo procedimento que a gente fez do outro jeito. A ideal é parecida, o procedimento para resolver é o mesmo. Passa a corrente para o outro lado, passa o L para o outro, integra dos dois lados no tempo. Então, eu vou chegar num ln de I sobre 0 é igual a menos t vezes R sobre L, faz a exponencial dos dois lados, eu chego numa corrente I de t é igual a I0 e elevado a menos R sobre L vezes t. Ou seja, quando eu tiro a fonte desse circuito, a corrente não vai para zero imediatamente, ela decai exponencialmente de acordo com essa constante de tempo aqui, L sobre R. Então, é t sobre tal. Então, o tal é o L sobre R, a constante de tempo do circuito. Então, a constante de tempo associada a esse decaimento da corrente. Então, é aquela coisa que a gente já tinha falado antes. O indutor dá uma certa inércia à corrente. Você desliga e a corrente não vai para zero imediatamente, ela cai exponencialmente até chegar em zero. E isso vai depender tanto da resistência que está colocada no circuito, quanto da indutância. Quanto maior a resistência, mais rápido cai. Quanto maior a indutância, mais lentamente cai. E aí, do mesmo jeito, a gente pode ter um circuito resistor-indutor, só que eu faço a chave ao contrário. O circuito está desligado, a corrente é zero, e aí eu ligo a chave na bateria, e aí a corrente não vai aumentar instantaneamente. O procedimento para resolver isso daqui é igual ao que a gente fez para o capacitor. Você vai chegar no EDO, pega todo mundo que não é derivado da corrente e faz a mudança de variável, resolve na variável trocada e depois disso transforma. A gente vai chegar numa corrente em função do tempo, que é ε sobre R, que seria a corrente máxima que o circuito vai alcançar, 1 menos aquela exponencial decrescente. Então esse é um gráfico que sai do zero, sobe, mas não vai para a corrente máxima imediatamente, ele tende a uma assíntota nessa corrente aí máxima ε sobre R. Depois vocês podem plotar esse gráfico aí. Então, serviu aqui um pouco para a gente entender como é que esse indutor impede essas correntes de variar muito rápido e como é que cai a carga no capacitor, como o capacitor se descarrega num circuito ou se carrega num circuito. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um pouco mais de circuitos, vai misturar mais componentes e ver o que acontece. Não esqueça de conferir o Moodle para ver se tem atividade e contabilizar a presença. Até a próxima!